Você já teve a sensação que nasceu com o jogo virado contra você? Agora, na segunda parte do capítulo 5, Paulo vai mostrar o porquê. Ele vai falar de Adão e Cristo, duas figuras representativas da humanidade. O que um fez afetou toda a humanidade. Mas a boa notícia é que o que Cristo fez é muito maior do que todo o estrago que Adão causou. Se você já se sentiu preso ao seu passado, à sua culpa, ou um destino indefinido, fica aqui comigo nesse vídeo, que esse vídeo vai mudar a sua perspectiva. Paulo começa esse capítulo explicando como o pecado entrou no mundo. E ele não diz todos pecaram como Adão, mas em Adão todos pecaram. E é isso que a gente vai ver. Eu sou o Ângelo Castellani e se você gosta de estudar a Bíblia com profundidade e clareza, verso a verso, esse canal aqui é para você. Então já se inscreve aí e acompanha aqui comigo. Versículo 12 de Romanos, capítulo 5, diz o seguinte: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, nessa parte do capítulo, Paulo está explicando como o pecado entrou no mundo. E ele vai falar que por causa da desobediência de um só homem, da desobediência de Adão a no Éden. Ele está se referindo quando Deus, ao criar o homem, deu uma ordem ao homem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando Adão desobedeceu essa regra, desobedeceu essa ordem, esse mandamento de Deus, ele pecou, ele cometeu o pecado da desobediência. E por meio desse pecado, Paulo está falando que toda a humanidade peca em Adão. Esse pecado é transferido para toda a humanidade. E a consequência desse pecado é a morte. Então, junto com a desobediência de Adão, entra o pecado no mundo e junto com o pecado entra a morte. E aí Paulo continua, no versículo 13. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Vamos entender isso aqui que Paulo está falando. No versículo 13, Paulo está falando que quando não há lei, não há uma transgressão formal. Não é que o homem não pecava porque não existia lei, mas é que o pecado do homem não era considerado uma transgressão formal, porque ainda não havia uma lei. Mas a partir do momento que Deus dá a lei para Moisés, o pecado ele começa a ser uma transgressão formal, porque existe uma lei formal que diz: não faça isso, não faça aquilo, e o homem pecador faz essas coisas que a lei condena. É isso que Paulo ele está falando aqui no versículo de número 13. No 14, ele já começa a dizer que mesmo antes, quando a lei ainda não havia dado, a morte já reinava. Ele vai trabalhar aqui nessa parte desse capítulo dois reinos: o reino da morte, simbolizando o reino do pecado, e o reino da vida, simbolizando o reino de Cristo. E aí ele diz algo interessante, que talvez você já leu esse capítulo, já leu esse versículo e nunca percebeu. Ele diz que a morte, ela já reinava sobre todos, mesmo sobre aqueles que não pecou à semelhança de Adão. O que é isso que Paulo ele está falando aqui? Ele está falando que a morte reina mesmo sobre aqueles que não descumpriram uma ordem direta de Deus. Por quê? Porque Adão no Éden, ele recebeu uma ordem direta de Deus: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele desobedeceu, ele comeu esse fruto dessa árvore e por causa disso ele foi expulso do Éden e o pecado entrou no mundo. Mas até Moisés, muitos não receberam lei, não receberam instrução de Deus de como deviam se comportar e do que fazer, mas pecavam da mesma forma e da mesma forma morriam, assim como Adão morreu. Então é isso que Paulo está falando: mesmo aqueles que não pecaram, desobedeceram uma ordem direta de Deus, esses também estavam debaixo do domínio da morte.
Se a queda de um só homem condenou tantos, o que acontece quando um homem perfeito, um homem santo, oferece justiça? Essa é a virada desse capítulo. Mas, se você chegou até aqui, se esse canal, se o conteúdo que a gente posta aqui te edifica, enraiza a sua fé, te faz estar mais perto de Jesus, deixa aqui embaixo o seu like, deixa um comentário aqui, compartilha conosco aquilo que você tem aprendido por meio desse canal, se inscreve também nesse canal. Isso nos ajuda a plataforma a entregar nosso conteúdo para mais pessoas. Então eu conto com você. Vamos lá, bora continuar aqui. Agora, Paulo começa o contraste. Ele vai usar uma estrutura de muito mais. Ou seja, se o pecado de Adão teve poder, a graça de Cristo é ainda maior. É isso que a gente vai ver agora a partir do versículo 15. Acompanhe aí. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Então Paulo ele vai mostrar agora que o dom ele é diferente, ele é superior ao pecado. Ele vai dizer que muitos morreram por causa da ofensa de um só homem. Ou seja, um homem só pecou no início, Adão, e ele transferiu tudo isso para a sua descendência, para toda a humanidade. Mas Paulo vai falar que a graça é maior, o dom gratuito de Deus, que é a salvação, a justificação por meio de Cristo Jesus. Paulo vai falar que esse dom ele é superior a essa ofensa. Por quê? Porque muitos pecaram depois de Adão e um só homem pagou o preço por esse pecado. Por isso que essa graça ela é abundante. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz no início do versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento, a condenação, derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Aquilo que eu falei, todos nós pecamos. E Cristo, um homem só, santo, perfeito, justo, pagou pelo pecado de todos. Por isso a graça ela é muito maior. E esse homem, Jesus Cristo, ele que nos justifica por meio da obra que ele fez. É isso que Paulo ele está aqui falando para aquela igreja. Ele continua no versículo 17. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, Paulo está falando que a morte reinou. Ou seja, a humanidade, você já sabe que todos nós vamos morrer um dia. Então, a morte, como a gente viu, ela entrou no mundo por causa do pecado. E ela reinou no mundo, ela reinou sobre os seres humanos. Mas Cristo venceu a morte não pôde conter a Cristo. E aqueles agora que foram justificados por Deus por meio de Cristo também vencerão a morte. A morte não reina mais sobre esses, mas agora esses que reinam em que reino? No reino da vida. É isso que Paulo está falando quando ele diz reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ele está falando que agora, aqueles que foram justificados, aqueles que foram salvos, eles reinam em vida. O que é isso? Eles não estão mais debaixo, não estão mais escravos do domínio, do poder, do pecado, mas pelo contrário, eles reinam em Cristo, eles reinam no reino da vida. O reino da morte não tem mais influência sobre eles, mesmo sabendo que um dia nosso corpo passará pela morte. Mas assim como a morte não conteve Jesus, ela também não vai conter nós que cremos em Jesus. É isso que Paulo ele está falando. Ele está falando que essa graça, ela é muito maior e ela nos levou para o reino da vida em Cristo Jesus. Mas como exatamente essa justiça de um só homem se aplica a nós? É isso que Paulo vai mostrar nos versos finais dessa carta. E é radical o que ele vai falar. Agora, Paulo vai fazer um grande resumo. A condenação veio por um ato
de desobediência, mas a justificação veio por um ato de obediência. Então acompanha aí comigo o versículo 18, diz assim: Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Então, Paulo está mostrando mais uma vez que só um ato, um único ato de desobediência trouxe juízo, trouxe condenação para toda a humanidade. Mas, por outro lado, em contraste, um só ato de obediência, o ato de Jesus Cristo, trouxe justificação para aqueles que creem, trouxe salvação para aqueles que creem. E essa justificação dá a vida eterna. Se o pecado traz a morte, a justificação traz a vida. É isso que Paulo está falando e ele continua. Olha o versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, Paulo está falando, por meio da desobediência de um, muitos se tornaram pecadores, ou seja, toda a humanidade. Mas por causa da obediência de um homem, Jesus, que foi santo aqui na terra, que obedeceu ao Pai aqui na terra, muitos se tornarão justos. Porque aqueles que acreditarem, aqueles que confiarem na obra de Cristo, se tornarão justos. É isso que Paulo ele está falando. E ele continua, versículo 20. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo ele mostra mais uma vez para nós para que serve a lei. A lei ela serviu para aumentar a ofensa, porque como nós vimos versículos atrás, quando não há lei, não há uma transgressão formal, não há um pecado formal. Mas a partir do que a lei veio, a partir do momento que a lei veio, há uma transgressão formal diante de Deus. Então o pecador, ele é cobrado, ele tem o direito de ser cobrado formalmente diante de Deus pela transgressão da lei. Então a lei aumentou a ofensa diante de Deus, mas aonde a ofensa aumentou, a graça superabundou. É isso que Paulo está falando. Se a lei trouxe essa ofensa em um nível maior, a graça traz perdão imensurável. É isso que Paulo está falando. Para quê? Para que, da mesma forma que a morte reinou por meio do pecado, agora a vida reine por meio da justificação que há em Cristo Jesus. Então nós hoje, que botamos a nossa fé em Jesus, passamos do reino da morte para o reino da vida. E nós reinamos em vida com Jesus. É isso que Paulo ele está falando. E esse reinar em vida nos conduz para a vida eterna, onde passaremos a eternidade com Deus. Mas, se aonde o pecado aumentou, superabundou a graça, será que nós podemos viver pecando porque estamos debaixo da graça? É isso que Paulo vai responder no próximo capítulo, e ele não vai aliviar em sua resposta. Se Romanos 5 te mostrou o poder da graça, Romanos 6 vai te mostrar o poder da transformação, porque a mesma graça que salva é a graça que mata o velho homem. Na próxima parte, no próximo capítulo, nós vamos falar sobre morrer com Cristo, ressuscitar com Ele e viver uma nova identidade. Então não perca, na próxima segunda-feira, às 19 horas, aqui no canal. Já ativa o sininho aí para quando o vídeo sair você ser notificado. E também deixa aqui embaixo o seu comentário, o que esse vídeo falou com você, o que você aprendeu por meio desse vídeo. E já se inscreve no canal, não deixe de participar daquilo que Deus está fazendo por meio desse canal. Vou ficando por aqui e te espero na próxima segunda, às 19 horas, para a gente estudar o capítulo 6.